Olá, eu sou Carlos Oliveira e esta é uma oficina de Book Trailer, dentro da 10ª Festa do Livro do Fórum da Cidadania de Santos. É uma oficina rápida, relâmpago, em que eu vou passar os conceitos básicos deste formato, como preparar o material e como produzir. Vou indicar exemplos e dar algumas dicas, mas não vou ensinar nem dar dicas de edição de vídeo, nem de programas de edição de vídeo. Esta atividade é indicada para quem quiser ter noções mínimas para produzir um book trailer. É bom para autores de livros, professores, alunos e outros interessados, especialmente para quem tem o objetivo de publicar o book trailer. Então, para começar, eu vou exibir um book trailer. Em seu bailado voraz a labareda serpenteia, adensando um reino de brilhos ao desnudar o núcleo da claridade em ondulantes lambidas. Movimenta-se em ondulações de cores, saciando seus sintomas em centelhas etéreas. E após viciar-se em emanações e lampejos, projeta na sombra seu crepitante aspecto, forjando nas artérias do ar o paradigma da luz. Este foi o book trailer do livro Centelha Insana, dirigido pela minha parceira de projetos Madeleine Alves. Ela pegou um dos poemas do livro, chamado A Dança do Fogo, para produzir o book trailer. Utilizou uma bailarina, que fez uma performance com fogo, tem uma voz em off, e as imagens todas foram gravadas originalmente para o book trailer. Então vamos ao conceito do book trailer. O que é? Apresentação do livro produzida em formato audiovisual. Assim como no trailer de um filme, trata-se de uma montagem composta por breves excertos da obra. No caso, pode conter pequenos trechos transcritos e ou imagens e sons que interpretem tais trechos, capítulos ou todo o livro. Assim como a gente viu no book trailer que eu exibi, foi utilizado apenas um dos poemas do livro. Pode utilizar como base uma sinopse aberta, uma resenha descritiva ou crítica, mas não deve resumir o livro, porque senão você conta a história do livro resumida e isso não tem graça nenhuma para quem quiser ler o livro. Tem o objetivo de divulgar o livro através dos meios audiovisuais. Pode ser de um livro impresso, audiolivro ou e-book. Eu não posso mostrar aqui por uma questão de direitos autorais, mas eu indico a visualização do book trailer A Menina da Montanha. A Menina da Montanha é um livro de Tara Westover, da editora Rocco. No book trailer, é narrado em primeira pessoa, uma voz feminina, e as imagens mostram
uma moça caminhando numa paisagem de montanha. Foi um book trailer produzido com imagens de bancos de dados. Provavelmente ele não foi produzido com imagens originais. Aqui está o endereço dele, e na minha página, no meu perfil do YouTube, eu disponibilizei uma playlist em que vocês podem procurar este book trailer e assistir. Está lá. O meu canal é Carlos Oliveira-Cinespectra. Procurem a playlist Book Trailers Indicações. Book trailer antes de criar. Quais imagens e sons surgem em sua mente quando você pensa no livro? São perguntas importantes que você tem que fazer para si mesmo antes de preparar o material. Conheça o público-alvo do livro e como se comunicar com ele. Que impressões e reações o book trailer deve causar no espectador leitor? As características estéticas podem depender de vários fatores, como o gênero do livro, o estilo do autor, o gosto do público-alvo. Se você for o autor do livro, cuidado para não impor uma interpretação subjetiva da própria obra. Isto poderá limitar a imaginação do leitor. Se você não for o autor, saiba que você fará uma apresentação baseada na sua interpretação do livro e que pode não representar a visão do autor, mas é válida a sua visão. A minha próxima indicação de book trailer é A Descoberta das Bruxas. É um book trailer totalmente produzido em animação gráfica. Basicamente, o autor do book trailer utilizou um programa de motion graphics, né, de animação gráfica, provavelmente o After Effects. E ele utilizou alguns elementos de astrologia, de magia, estrelinhas, e colocou apenas 5 ou 6 palavras, 5 ou 6 termos. Esse é o texto todo que aparece no book trailer. E no final ele colocou só 2 frases de opinião que foram publicadas em revistas especializadas. Mas é um bom exemplo de como a animação pode ser usada para produzir um book trailer. Vocês também podem conferir esse book trailer lá na playlist do meu canal do YouTube, na playlist Book Trailers Indicações. O roteiro do book trailer. Vamos lá. Vou começar passando alguns princípios de audiovisual, os princípios da forma audiovisual cinematográfica. Forma é um sistema específico de elementos interrelacionados que afetam um ao outro. Todo filme tem uma forma composta por elementos narrativos e estilísticos. Os elementos narrativos fazem a história do filme em diversos níveis. Eles são o enredo, que só tem um enredo, o narrador, que pode ser personagem, observador ou onisciente, personagens, protagonista e os demais, tempo e espaço. Elementos estilísticos são enquadramentos, movimentos de câmera, iluminação, música, montagem, ritmo, cenário, figurino, maquiagem, efeitos especiais, interpretação dos atores, etc. Todos esses elementos compõem a estrutura que sustenta o tema-assunto, o conteúdo do filme. O conteúdo pode ser entendido como mais um elemento formal. Assim, a forma de um filme pode ser vista como o conjunto dos sistemas narrativos, estilísticos e temáticos que funcionam numa estrutura, criando a obra artística. Uma vez entendido um pouco o que vem a ser a estrutura, a forma desse filme, desse produto audiovisual que é o book trailer, agora você está convidado a escolher, a definir quais são os elementos que você quer dentro do seu book trailer. Com que você vai construir o seu book trailer? Imagens estáticas, fotos, ilustrações, desenhos, gráficos, etc. Ou imagens em movimento,
que podem ser filmagens originais, vídeos previamente prontos, imagens estáticas animadas, animações gráficas, etc. Pode conter textos, filmado a partir de impressos ou em caracteres na tela, que podem ser animados ou não, ou falados no áudio. E os áudios, que pode ter música original ou não, som direto das gravações e efeitos sonoros. Escolha também qual será o principal elemento narrativo, aquele que vai estar mais em destaque, e quais serão os outros elementos, os elementos secundários. Está aí na lista para você escolher. Pode ter narração, que é texto na tela ou falado. Pode ter cena filmada, original ou não, que vai ser depois editada. Ele pode ter uma montagem de imagens prontas, estáticas ou em movimento. A trilha sonora que você tem que pensar pode ser um som direto, pode ser uma música já gravada, pode ter também efeitos sonoros. Dicas iniciais. Calcule o tempo de duração final para algo entre 1 e 2 minutos, senão vai ficar muito cansativo se passar desse tempo. Pense em algo simples, de acordo com os recursos disponíveis. Geralmente, as ideias minimalistas elas têm um efeito bem bacana. Trabalhe o texto com as informações básicas e objetividade, procurando despertar a curiosidade do leitor através de suspense, por exemplo. O exemplo que eu dei foi aquele book trailer do A Descoberta das Bruxas, que utiliza textos mínimos, 5 ou 6 termos apenas. Lembre-se de que muito texto na tela poderá, em certos casos, demonstrar falta de criatividade por não aproveitar bem os recursos multissensoriais proporcionados pelo formato audiovisual. A próxima indicação de book trailer é A Delação, livro de John Grisham. O autor do book trailer preferiu utilizar imagens de bancos de imagens. São vídeos, são gravações com pessoas em movimento, feitas com atores, mas não aparecem os rostos deles, né? Para não implicarem em direitos autorais também, e para não personificar o rosto de alguém relacionado a este livro específico. E foi utilizado também o recurso de texto, utilizando algumas frases de impacto e algumas palavras-chave. Como se trata de um romance que envolve suspense, jurídico, com juízes, a montagem especialmente muito bem elaborada, uma trilha sonora muito bem escolhida, de modo que a gente percebe a tensão. A montagem ela dá a tônica desse book trailer. Vale muito a pena vocês conferirem. Lembrando que este book trailer está lá na playlist Book Trailers Indicações, dentro do meu canal Carlos Oliveira Cinespectra do YouTube. Book trailer, conceito de criação. Se você não for o próprio autor, é desejável conhecer bem ou ter lido todo o livro. Você produzirá uma representação de sua interpretação, visão crítica da obra literária. Podemos dizer, uma mini adaptação do literário para o audiovisual. Então é imprescindível, se você não for o autor, conhecer muito bem o livro. Não se basear somente pela resenha, especialmente se você estiver fazendo um trabalho mais profissional. Toda adaptação também é uma recriação. Como é que é isso? A adaptação é uma transcrição de linguagem que altera o suporte linguístico utilizado para contar a história. Equivale a transubstanciar, ou seja, transformar a substância, já que uma obra é a expressão de uma linguagem. Portanto, já que uma obra é uma unidade de conteúdo e forma, no momento em que fazemos nosso conteúdo e o exprimimos noutra linguagem, forçosamente estamos dentro de um processo de recriação, correto?
Diferente da adaptação de um romance para roteiro de cinema, em que podem existir vários tipos ou graus de adaptação, o book trailer pode admitir nada além de uma adaptação livre. Vamos ver um pouco sobre essas adaptações. Quais são os graus de adaptação de uma obra literária para um roteiro cinematográfico ou para o audiovisual? Primeiro, adaptação propriamente dita. Ela é mais fiel, não altera a história, não altera tempo, lugar nem personagens. Segundo, adaptação livre. Não altera nada, mas dá maior ênfase a um dos aspectos dramáticos, através de um novo ponto de vista. Terceira, baseado em. Permite mudar nomes de personagens, algumas situações e cenas. Quarto, inspirado em. Uma nova história desenvolvida a partir de personagem ou drama original. E quinto, recriação. É a transformação do enredo principal, mudando-se personagens, tempo, espaço e estrutura, mantendo-se o mesmo ethos, quer dizer, a moral da história, a mensagem principal. Jovens cineastas têm o repertório fraco, pois não leem muito. A formação do cineasta e o papel que a literatura teve em sua vida influenciam na qualidade de suas adaptações. Escritores devem ir ao cinema e diretores devem ler livros. Estes são conselhos úteis. Autor e diretor não têm o mesmo tipo e grau de sensibilidade. São duas cabeças diferentes, trabalhando em cima da mesma história. Nem sempre conseguem boa sintonia. Fellini disse que devemos ler a obra e jogá-la fora. Você adapta o que ficou na sua mente. Dica de como ter boa inspiração e ser original. Contribuindo com o seu olhar subjetivo, podendo expressar valores, opiniões e ou conceitos pessoais. Outra característica importante do livro que vocês podem tomar como base é a arte da capa do livro, que pode ser o ponto de partida para se produzir um book trailer com uma direção de arte alinhada às características estéticas da capa. Podem ser adotadas a mesma paleta de cores, tipo de ilustração ou fotografia, tipografia do título, objetos, personagens ou outros elementos. Quando essa semelhança não for desejada, crie algo original, sabendo que o book trailer produzido poderá ser útil durante muitos anos, uma vez que a cada nova edição da obra literária, sua capa poderá mudar. Esta próxima dica de book trailer é Todos os Contos, da autora Clarice Lispector. É uma coletânea de contos da autora. O book trailer é super interessante porque ele foi feito com atores e o recurso da projeção de vídeo nos corpos desses atores. Foram projetadas algumas imagens, mas especialmente pequenas frases retiradas dos contos. É bem interessante, bastante criativo e vocês precisam ver esse book trailer que também está lá dentro da playlist Book Trailers Indicações, que está dentro do canal Carlos Oliveira Cinespectra. Eu estou passando aqui também um quadro de análise que vai ajudar a quem pretende produzir um book trailer, que vai fazer os estudos iniciais, vai ler o livro, vai fazer como se fosse uma ficha do livro. Então tem lá, tem os dados iniciais, título, autor. Uma coisa interessante, ele pode colocar o efeito pretendido no leitor, qual o público-alvo, ele pode colocar a resenha completa, que seja dele mesmo, ou seja, a própria pessoa que quiser fazer o book trailer, que ela possa fazer uma resenha dela mesma, ou que ela pegue uma resenha pronta. Depois coloque o resumo do livro e depois a sua opinião sobre o livro. Isso também vai ajudar as próximas etapas, as próximas células aqui dessa tabela. Frases de opinião, impacto em material publicitário. Você pode criar suas próprias frases ou então pegar algumas prontas de algum material de divulgação. Aqui você pode selecionar trechos do livro. Você pode copiar frases, mas não muito longas, né? Não trechos muito longos. E embaixo você já coloca
a sua criação, aquilo que ficou, aquilo que você definiu que você vai copiar e colar lá no seu book trailer. Eu também deixo aqui um modelo de roteiro, apenas uma sugestão que pode facilitar quem vai fazer um book trailer com elementos variados. Então você tem uma coluna para imagem, outra para texto na tela, uma para texto falado e a outra para música. É apenas o roteiro de um book trailer fictício, mas que dá para vocês terem uma ideia da organização que vai facilitar muito na hora de produzir e especialmente na hora de editar. Deixo também algumas dicas de onde achar imagens na internet. Geralmente são bancos de imagens e sons que têm imagens gratuitas e sons gratuitos, com músicas também, mas alguns deles exigem login com senha para poder baixar conteúdos exclusivos e também tem alguns que têm planos de assinatura para você poder baixar pacotes ou determinados conteúdos que são pagos. Importante vocês atentarem aos direitos autorais. Não utilize imagens e sons sem autorização, de preferência expressa de seus autores. Insira uma tela de créditos no final, incluindo, além dos créditos principais do livro, os créditos do book trailer, abrangendo todas as imagens e sons utilizados, citando o tipo de licença de cada um, mesmo que estejam em domínio público ou sejam licenças livres ou royalty free. A próxima dica de book trailer é Jantar Secreto, livro de Rafael Montes. É um romance, é um suspense e o book trailer ele é praticamente um convite para o espectador, o leitor, a ler o livro, né? Ou a participar de um jantar secreto. Ele foi produzido com 5 atores, inclusive um dos atores é o próprio autor do livro, que é o Rafael Montes. E os atores falam, né? Foi captado o som direto durante a gravação, tem uma trilha de fundo, ou seja, é como se fosse um pequeno curta-metragem, né? Eu particularmente gosto muito dele e espero que vocês assistam. Ele também está lá na playlist do meu canal no YouTube. E para aqueles que quiserem aprender mais sobre book trailer, eu estou planejando uma oficina com 5 encontros online. Saiba mais nas redes sociais. Bom, eu agradeço aos organizadores da Festa do Livro pela oportunidade e até a próxima!